Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas João e esse é o canal Viver de Cinema. E hoje nós vamos falar sobre o time de pós de som. E se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam aqui no canal, deixem um like. E agora, bora viver de cinema, bora pro vídeo. Eu não sei se vocês sabem, mas a parte de pós-produção de som fica no quarto processo de um filme. Os filmes eles são divididos em 5 processos. O primeiro processo de pré-produção, de roteiro. O segundo processo de pré-produção, que é a parte de planejamento. O terceiro processo de gravação, que é a parte de produção. O quarto processo, que é a pós-produção, que é onde a gente está hoje, com a pós de som e as outras edições. E o quinto processo, que é a parte de comercialização. Hoje a gente está no quarto processo, que é a parte de pós de som. A pós de som ela é definida por editor de som, artista de Foley, trilha sonora, mixador de som e às vezes dublagem. O que acontece? Como é que funciona? Bem, o logger ele vai ter passado todo o material para o editor ele vai fazer todo o trabalho de corte do filme e aí sim vai chegar o momento de quando o terceiro corte, quarto corte do filme estiver pronto e o diretor falar, meu, é isso aí que eu queria, é isso que eu esperava de você, editor, é isso que eu esperava do filme. O que ele vai fazer? O editor ele vai exportar esse filme, ele vai passar o filme exportado para a trilha sonora e para o artista de Foley e às vezes para o responsável pela gravação das dublagens. Ele vai pegar o HD com o backup e com o projeto do filme e vai passar os arquivos brutos pro editor de som. Por que essa diferença? Por que a trilha sonora, o artista de Foley e o dublador, os responsáveis pela dublagem, recebem só o material exportado, ou às vezes só um pendrive com material exportado, em vez de receberem os arquivos brutos? Isso porque o editor de som ele precisa trabalhar sobre o material bruto. Às vezes, o que vai acontecer? Ele vai pegar um material que ele precisa diminuir o ruído, que ele precisa fazer com que a voz fique mais clara, ele precisa fazer com que a voz fique mais grave, ele precisa colocar os planos de ambientação para que tudo pareça uniforme, não fique aquele entrecortado entre um plano e outro, e assim por diante. Ele vai ter que trabalhar em cima do material bruto. Já o responsável pela trilha, pela dublagem e pelo Foley, o que eles vão precisar? Eles vão precisar do som que precisa ter ali e da minutagem. Então eles não precisam trabalhar em cima do arquivo bruto, porque eles vão ter que trabalhar num arquivo fora do arquivo bruto. Eles vão ter que produzir esse som ou ir atrás desse som já produzido. Então vamos começar pelo artista de Foley. Ele vai pegar, ele vai ver o filme e ele vai falar, meu, tá faltando um som aqui de talher, tá faltando um som aqui de mastigado, tá faltando um som aqui de um soco, tá faltando um som aqui de um caminhão, de trânsito, de vozes e assim por diante. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a anotar em cada minuto do filme o que está precisando ali, qual o som que está precisando. E ele vai começar ou a produzir esses sons, e aí para isso ele vai precisar de um gravador, de um microfone, de um estúdio ou de um lugar muito silencioso para simular esses sons, às vezes fazendo exatamente o que acontece, então às vezes é barulho de passa, que ele vai fazer barulho de passa. Mas às vezes pode ser um barulho de um osso quebrando, por exemplo, e aí ele não vai ter um osso de humano para quebrar, mas aí ele pode inventar sons que possam parecer um osso quebrando. Eu sei que se você gravar com o microfone muito perto de um alface quebrando, parece que é um osso quebrando. E aí você pode utilizar esse tipo de método, ou pensar de maneira artística como simular esse som. E assim por diante. Ou ele vai atrás desse som em bancos de dados de som que podem ser tanto gratuitos quanto pagos. Existe um que eu utilizo, que é o Envato, que ele é pago, e existe outro que eu utilizo, que é o freesound.org, ou mesmo até o Audio Library do YouTube, às vezes você consegue achar alguma coisa. E esses são gratuitos, você só tem que pegar, ver se tem a licença e se o cara autoriza, ou a pessoa autoriza você a utilizar ali sem ter que pagar. Mas existem tanto os pagos quanto os não pagos, o que você tem que fazer é ter a licença ali e passar pro
pro editor depois para ele colocar isso nos créditos, ou não, se não precisar, ou pro produtor executivo para ele ter os documentos. Mas aí o artista de Foley vai pegar tudo isso, ele vai compilar, ele vai colocar a minutagem onde tem que estar cada um, e ele vai passar isso pro editor de som, que vai posicionar exatamente onde cada coisa tem que estar. Beleza. A mesma coisa trilha sonora. O diretor já vai ter falado com o responsável pela trilha, ele vai agora desenvolver a trilha, às vezes ele vai compor, às vezes ele vai procurar em bancos de trilhas, como o Envato, como o Freesound, como o Audio Library do YouTube, e aí ele vai pegar geralmente as que estão, ou ele vai pagar para poder utilizar a trilha, ou ele vai utilizar gratuitas, ou ele vai compor, e ele vai pegar todas as autorizações necessárias para isso, vai passar isso para o editor para colocar nos créditos, vai passar isso para o produtor executivo, vai colocar as minutagens e vai colocar onde ela começa, onde ela termina e vai passar isso para o editor. E o dublador é a mesma coisa, teve uma cena ali que não ficou muito boa, geralmente o responsável pela dublagem vai ser um técnico de som, talvez o mesmo técnico de som do filme, que ele vai gravar ali com os atores as falas que não ficaram tão boas. Eles vão precisar só do filme exportado para eles poderem fazer o lip sync, para eles poderem linkar a boca com a imagem e o som, e aí fazer com que esse som seja perfeitamente sincado com o momento que precisou de uma dublagem. Aí que eles vão fazer, vão passar isso para o editor de som. O editor de som vai juntar, vai fazer todo o trabalho dele de recuperação de som, limpar os ruídos, uniformizar o som para que nada pareça que esteja entrecortado entre os planos dentro de uma cena, e às vezes até na troca de cena e assim por diante. Ele vai colocar também tudo que tem do artista de Foley, tudo que tem da trilha sonora, tudo que tem da dublagem, vai juntar tudo isso, e aí ele vai passar esse material bruto para o mixador de som, que vai colocar os volumes certinhos de cada uma das coisas. Então vai escolher os volumes das vozes, vai escolher os volumes da trilha, vai escolher os volumes dos foleys, vai escolher os volumes das dublagens, ele vai sincar tudo isso, ele vai deixar tudo muito uniforme, ele vai colocar transições que vai parecer que não teve um entrecortado entre cenas, entre planos, e ele vai decidir onde aumentar a trilha, onde não aumentar, e aí depois que ele tiver tudo isso pronto no arquivo bruto, ele vai passar isso para o editor ele vai pegar isso, juntar com a parte do colorista, vai pôr os créditos, vai exportar, vai mostrar pro diretor. Se tiver tudo certo, o filme tá pronto. E a parte da pós de som também. E agora a gente vai ver quanto o time de pós de som recebe. O editor de som ele recebe R$ 2.949,60 por semana, baseado na tabela do Sindicine. O mixador recebe R$ 1.790,83 por semana. E é isso. Espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo, que vocês tenham aprendido um pouco sobre a pós de som, sobre o quarto processo de um filme. E agora, bora viver de cinema. Um beijo!